Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 19 de janeiro de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Maior do que o Amor de Mãe. 3 textos vão aparecer aqui no nosso guia de estudos para ilustrar ou para embasar o nosso estudo. O primeiro deles é o nosso texto principal da semana, que é Isaías 49, verso 15. Apesar de já termos lido esse texto ontem, eu quero lê-lo mais uma vez para sermos aqui edificados através dele. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Jeremias capítulo 31, verso 20. Não é Efraim o meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre ele, mais intensamente me lembro dele. Por isso o meu coração por ele anseia. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. E um terceiro texto, que é o Salmo 103, verso 13, que diz assim: Como um pai tem compaixão por seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. 3 textos que vão emprestar algumas imagens que são utilizadas para poder se compreender a intensidade do amor de uma mãe pelos seus filhos ou de um pai pelos seus filhos, para ilustrar de alguma forma o amor que Deus tem por você e por mim. Como esses textos, eles de alguma forma acabam apresentando essa forma intensa como Deus quer se relacionar conosco. É isso que a gente vai estar estudando daqui a pouquinho. Muito provavelmente não existe um sentimento no contexto da Bíblia que acabe mostrando ou demonstrando o interesse tremendo que Deus tem pelo ser humano, como a questão dos relacionamentos entre pai e filhos, entre mãe e filhos. Talvez exatamente porque o pai e a mãe são responsáveis não apenas por gerar o filho. Os pais, eles entendem, olham para o filho como sendo um desdobramento dele mesmo. A Bíblia vai apresentar o fato de Deus ser o nosso Criador, colocando o Senhor Deus como um pai amoroso que tem interesse, um interesse extraordinário nos seus filhos. Mas não apenas um interesse extraordinário pelos filhos, mas estando disposto a ir às últimas consequências pelos próprios filhos. Isso fica muito claro através da própria reação de Deus quando o pecado chegou aqui no nosso planeta. O Senhor Deus nem sequer esperou que os filhos, Adão e Eva, se arrependessem dos seus pecados. Ele foi até o Jardim do Éden para buscar, de alguma forma, encontrar um caminho para salvar a humanidade. Você já reparou que o amor de um pai e de uma mãe costuma ser dessa forma em relação aos filhos? Ah, pastor, mas nem sempre o amor de um pai e de uma mãe se manifesta dessa maneira na nossa sociedade. É claro que o pecado tem degenerado, de alguma forma, o sentimento das pessoas e o comprometimento das pessoas umas em relação às outras. Você encontra pais que acabam deserdando os filhos? Encontra. Você encontra mães que acabam abrindo mão dos filhos? Encontra. Mas ainda assim, mesmo no mundo de pecado, dor e sofrimento, o amor de um pai e de uma mãe ainda é o amor mais intenso que nós conseguimos encontrar dentro do contexto da humanidade. É um amor que não espera nada em troca. Eu confesso a vocês que a paternidade, eu tenho mencionado isso vez após vez, a paternidade mudou completamente a minha vida. Eu sempre fui um indivíduo que vivi de forma muito intensa tudo aquilo que veio à minha mão para que eu pudesse viver. Sempre fui de pensar muito antes de tomar uma decisão, mas quando tomo uma decisão vou até o final, e sempre me dediquei muito à questão do trabalho. Eu me lembro que quando a minha esposa estava grávida da Carolina, nós estávamos trabalhando em Portugal na época. A Carolina é minha filha mais velha.
E nós estávamos num contexto em que trabalhávamos num internato. Então, minha esposa e eu dávamos aulas de religião, trabalhávamos na capelania da escola, cuidávamos do internato, pastoreávamos a igreja do colégio e ainda cuidávamos da gerência do restaurante do colégio e dos alunos. O fato é que nós trabalhávamos de forma muito intensa. Quando a Cláudia, nós descobrimos que ela estava grávida, e nós imaginamos, quando fomos para nos casar, os exames pré-nupciais acabaram apontando uma dificuldade muito grande da minha esposa de ficar grávida. Então, nós tínhamos o sonho de podermos ser pais, é bem verdade, orávamos por isso, pedindo a Deus que, se fosse da vontade dele, que ele abrisse uma porta para que pudéssemos experimentar a paternidade e a maternidade. E quando o Senhor Deus operou de forma extraordinária, o sentimento do nosso coração foi realmente alguma coisa muito intensa. Eu me lembro de algumas noites, depois de colocar os alunos para poder dormir, e a gravidez da Cláudia foi muito complicada. Ela passou boa parte da gravidez em resguardo, teve pré-eclâmpsia, foi um momento realmente bem complicado. Mas me lembro de chegar em casa e a Cláudia, coitada, ficava sozinha o dia todo quase, enquanto eu estava me dedicando ao trabalho, porque éramos só nós dois para dar conta disso tudo, e de chegar em casa tão cansado, eu só queria me deitar na cama e apagar. Mas me lembro de poder chegar e a Cláudia dizer: olha, tua filha está se mexendo. De colocar a mão na barriga dela e sentir os movimentos da minha filha. Aquilo mexia comigo de uma maneira extraordinária. Um amor que é incomensurável. Eu nem sequer tinha tido a possibilidade de ver aquele serzinho que estava lá dentro. O mais próximo disso que eu tinha experimentado tinha sido uma ultrassonografia, onde você vê ali a silhueta do bebê, mas é muito pouco para a gente poder entender isso tudo. Pô, minha filha agora tem 20 anos, esse ano fará 21 anos. Então, se você parar para poder pensar na tecnologia que nós tínhamos há 21 anos atrás, era muito rudimentar ainda, mas só de poder sentir os movimentos dela ali na barriga da Cláudia era uma coisa tremenda. A Carolina trocou o dia pela noite assim que ela nasceu. Então você imagina o que era trabalhar o dia todo e à noite ela não queria dormir. Houve algumas ocasiões em que a Cláudia e eu, apesar do cansaço que se abatia sobre nós colocávamos a Carol no carro, porque algumas pessoas nos disseram que os bebês eles costumam dormir enquanto você coloca eles no carro e vai passar por ruas de paralelepípedo. E isso acontecia. A Carol dormia. Quando eu me lembro da primeira vez que a gente fez isso, nós andamos por volta de 1 hora pela cidade do Porto, no norte de Portugal, e quando estávamos chegando no colégio, quando abriu o portão, eu me lembro da cena, ela abrindo os olhinhos, e eu pensando, não vai ser hoje que a gente vai conseguir dormir. Às vezes, quando ela pegava no sono, já era hora de poder acordar os alunos. Você vai dizer, mas que coisa difícil, e realmente é verdade, era difícil, era cansativo, mas só de poder olhar para aquele serzinho que ali se encontrava, o coração da gente se enternecia. Ela, para poder adormecer, ela tinha que estar segurando na mãe, de alguma forma. Me lembro da cena da Cláudia estar com a mão dela paradinha e ela segurando o dedo da Cláudia. Se a Cláudia se mexia, ela já segurava um pouquinho mais forte. E eu ficava pensando como que a Cláudia conseguia adormecer daquela forma. Mas o amor que nós tínhamos pela nossa filha fazia com que todo o sacrifício parecesse tão pequeno. Afinal de contas, nós tínhamos orado pedindo que Deus nos desse aquele bebê. Dessa forma, quando olho para a Bíblia, eu percebo esse tipo de sentimento da parte de Deus, só que potencializado de uma maneira intensa, muito maior, é claro que sim. Mas pelo menos 2 palavras vão aparecer nos 3 textos que nós lemos aqui que mencionam o amor de Deus por nós. O primeiro deles, lá em Isaías 49, verso 15, menciona a palavra compaixão. E a palavra hebraica usada nesses textos
tanto em Isaías 49, verso 15, como também em Lamentações 3, verso 22, é a palavra haram, que geralmente é traduzida como compaixão ou misericórdia. E ela descreve um amor generoso e compassivo da parte de Deus. Ela provavelmente tem origem no termo hebraico para útero, o que significa que a palavra compaixão, que vai descrever a compaixão de Deus, ela pode ser comparada ao profundo amor materno que nasce no útero. Provavelmente aquele sentimento que a mãe tem quando coloca a mão sobre a barriga e sente o filho se mexendo. Eu, como mencionei a vocês, às vezes a Cláudia e eu passávamos horas simplesmente ali com a mão na barriga dela, esperando que a nossa filha se mexesse. O sentimento que uma mãe tem quando o filho está se mexendo no útero, isso é descrito aqui como a palavra compaixão. Uma outra palavra que vai aparecer também aqui é o termo em Jeremias 31, verso 20, o texto vai dizer: o meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei. O termo traduzido aqui como me compadecerei se refere à compaixão, a haram, divina, mas a expressão o meu coração se comove pode ser traduzido literalmente como minhas entranhas rugem. Essa descrição ela vem de uma linguagem enraizada profundamente nas entranhas da emoção divina, retratando o profundo amor de Deus por seu povo, apesar da infidelidade dele. Ele concede a sua compaixão além de todas as expectativas. Seria como aquele frio na barriga, sabe? Deus ama a ponto de sentir as suas entranhas se comoverem diante do seu filho. Aquele friozinho na barriga, eu acho que essa seria a melhor maneira de podermos definir isso. Você imagina Deus olhando para você e dizendo: eu o amo a ponto de sentir um frio na barriga quando penso em você, quando penso em salvá-lo. Como nós podemos ou devemos reagir a um amor tão intenso como esse? A única forma que pode ser aceitável é nos entregando completamente ao Senhor e permitindo que esse amor nos constranja, nos motive a viver também em amor para com o nosso Deus. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que o Senhor nos ama, com um amor que é incomensurável. Ajuda-nos a viver de forma intensa também esse amor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?